Vamos fazendo assim. Bom, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Trends News Arena Phygital. Para falar de um tema super relevante. Ontem, quem não esteve aqui, eu comentei, para mim, no Google Paloma, no South by Southwest, entre as melhores palestras que eu vi nesse festival de inovação em Austin, a melhor palestra foi de uma autora de um livro chamado A Arte e a Ciência da Conexão, chamada Kaitlin Killam, que ela fala o seguinte: dentro do pilar da saúde mental, que a gente sabe que os grandes investimentos estão dentro desse pilar, saúde mental é o carro da vez, né? As pessoas esquecem de falar da saúde social, da importância das conexões num mundo na qual a gente está se isolando cada vez mais. E a gente sabe que a gente está vivendo uma crise gigantesca de solidão. É uma preocupação enorme hoje dos Estados Unidos, quando eles olham a geração Z e as novas gerações, cada vez mais solitárias, vivendo sozinhas individualmente. Eu não sei aqui quem tem filho, levanta a mão, alguém tem filho aqui, vamos ver só. Boa. Eu não sei vocês, eu também tenho filho, ainda não chegaram nessa idade, mas quando eu olho os filhos dos meus amigos, é inacreditável como esses headsets e esses AirPods da vida transformam o ambiente da sala num ambiente completamente individual. Eu entro na sala das casas dos meus amigos, está um filho com um headset assistindo, escutando uma coisa, o outro filho que está sentado ao lado está com outro headset escutando outra coisa, e você está assistindo uma coisa completamente diferente. E alguns restaurantes que você vai é a mesma coisa, né? Você senta no restaurante e você vê as famílias, está o pai e a mãe e está o filho com um headphone num mundo paralelo completamente. E essa é a realidade, a gente não tem que fugir. Mas vamos entrar dentro do assunto. Paloma, começando com você, conta um pouquinho da tua história. Você está vivendo um novo momento, agora mais um. A Paloma se reinventa todas as vezes, além de ser investidora, mas ela já atuava com saúde ocupacional, então vem nesse tema muito bem forte. E agora com a Vihara Pharma. Conta um pouquinho para as pessoas quem é a Paloma na fila do pão. Então, bom dia ou boa tarde, né, a todos. Eu sou Paloma Hirakawa. Primeiro eu quero agradecer imensamente, PC, pela oportunidade, por este palco, né? Eu acredito que somente quando a gente tem a oportunidade de dar voz àquilo que a gente já faz há muitos anos, a gente consegue transformar o nosso ecossistema de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, porque é muito sobre isso, né? Não é só sobre o palco, é sobre como a gente faz. Esse acho que é a principal mensagem que eu gostaria de deixar nesse palco. Então, obrigada mais uma vez, você, o Renato. Estamos conectados já há algum tempo, e é um prazer estar aqui. Eu empreendo há 20 anos, né? Minha formação é jurídica, e desde o dia 1 de faculdade eu entendi que eu não advogaria diretamente da forma mais tradicional, porque eu entendia que o passivo do mundo, né? Sobretudo afastamentos, acidente do trabalho de forma geral, ele vinha muito antes do que uma lide trabalhista ou previdenciária. Então eu entendi que eu poderia ajudar as empresas lá naquela época a organizar-se de uma forma que o empresário, muitas vezes, ele não sabia o que fazer para ajudar o colaborador a ter melhor performance, e aí ele se perdia lá na justiça, porque ele disse, mas eu fiz o meu melhor, né? E com esse viés, eu vim nessa jornada de 15 anos à frente de uma empresa de saúde ocupacional, onde a gente gerenciava mais de 50 mil vidas, a gente tinha 400 clínicas credenciadas Brasil, montava ambulatório dentro das grandes companhias, atendia as pequenas, né? Porque como eu comecei muito jovem, então eu sempre tive esse gatilho de vendas, né? Eu preciso vender para quem compra mais fácil, né? Para quem tem menos acesso. Então eu criei uma recorrência dentro de um público de pequenas empresas e médias, e e temos hoje um portfólio grande também de multinacionais. Com essa jornada, eu sempre fui muito inquieta, muito inconforme, né, com as coisas, e eu buscava essa coisa que o PC fala que eu sempre me reinvento, olhando para o ser humano de forma geral, onde tem dor e a gente consegue ajudar. Então eu vendi a minha empresa de saúde ocupacional, continuo como conselho, criei plataforma educacional para treinamentos para os colaboradores, visando sempre trazer conhecimento, educação, essa sempre foi a minha base. Quando a gente amplia a consciência, a gente sabe da dor e a gente encontra a solução. E hoje
Aí invisto em algumas startups, em algumas health techs. Temos um grupo hoje familiar, né, uma holding com toda a cadeia logística, prioritariamente atendendo a área da saúde, mas hoje eu lanço a Vihara Pharma, que é uma indústria que desenvolve produtos para a saúde da mulher e longevidade, priorizando climatério e menopausa. Então, eu quero trazer vitalidade, conhecimento e tornar a ciência mais acessível para as mulheres, né? Então, esse, mais uma vez, a pauta de educação. E vamos para a saúde mental, que é a dor latente que a gente está. Isso aí. E aqui do meu lado, eu já tô íntimo, Guga, eu li Guga, eu vou falar Guga, não vou falar Gustavo, Guga. É isso aí. Né? O Guga também, founder também, Guga, dentro dessa área, você estava contando um pouquinho, a gente estava lá fora no backstage, você contando um pouquinho do início da sua jornada agora, com uma nova health tech que está mirando a saúde mental. Então, se apresente, Guga, e fala um pouquinho o que te despertou para criar uma health tech de saúde mental. Esse mercado já não está inundado? Cara, é isso. Antes de tudo, queria também agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu sou o Guga Passos, eu sou empresário, investidor. Estou há 15 anos na dinâmica ali empreendedora. Comecei minha jornada e transito ali no universo de tecnologia assim, com muito entusiasmo. E desde o começo da nossa caminhada, dessa minha caminhada ali como empresário, do meu primeiro negócio, a gente sempre esteve muito conectado com saúde. Então, aqui são relações aqui que são muito tranquilas de serem abordadas, né? É uma pauta muito tranquila para a gente. Mas eu sempre tive realmente esse interesse em fazer a conexão do universo da tecnologia e da inovação a esses gaps e a essas necessidades que o ambiente da saúde como um todo apresenta para todos nós enquanto sociedade, né? Então, assim, eu comecei lá atrás com uma empresa, uma startup que era orientada a desenvolvimento e entrega de tecnologias para a saúde pública, né? Então, o universo ali de atenção primária de saúde, vigilância em saúde, uma série de microecossistemas de saúde a gente fornece e atende, né? Até hoje, inclusive. Mas de lá para cá, a gente iniciou ali um caminho de derivação e de criação de nova tendência do negócio. Justamente em cima de uma pauta que a gente percebe claramente a necessidade de transformação e de padronizar, inclusive, uma nova percepção de cultura, né? Fortalecer um novo input cultural para as organizações, que é a questão da saúde mental. Não só, que eu costumo dizer, como ali um speech ali de PowerPoint, mas sim como um indicador e um ativo super importante para as organizações e para a sociedade hoje em dia. Então, há um ano, a gente criou aí a Mindly AI Technologies, que é uma empresa que fomenta plataformas tecnológicas para monitorar, medir e parametrizar indicadores emocionais corporativos. Então, a partir dessa jornada, a gente busca ali imprimir uma dinâmica super assertiva dentro das organizações para trazer como prioridade os dados de indicadores emocionais como estatística de performance para as empresas. E não só como ali um olhar superficial e uma pauta ali mais... Ô Guga, dá um exemplo, que eu tô vendo a cara da pessoa e falo assim, que indicadores são? A gente tá falando de presenteísmo, absenteísmo, me conta um pouquinho pra gente que indicadores são esses. São vários indicadores, na verdade, né? Então, assim, a gente utiliza metodologias científicas, métodos aí validados por instituições e organismos internacionais, inclusive, como a própria OMS, que a gente, através de uma jornada tecnológica, a gente permite que as empresas apliquem dinâmicas internas com seus colaboradores, e essa ferramenta vai extraindo dados, fazendo cruzamento desses insumos ali que são colhidos ali através dessas nossas frentes com os colaboradores, e a gente vai mapeando e criando ali cenários, inclusive preditivos, relacionados a absenteísmo,
relacionados a padrões emocionais ali de ansiedade, de segurança psicológica, de bem-estar. Então, a gente chega a medir até 28 indicadores, né, das mais variadas frentes, mas todos com oriundos ali desses padrões emocionais dos colaboradores. Lógico. E assim, vamos tangibilizar um pouquinho mais disso que é uma ferramenta, porque hoje está muito assim, tudo é inteligência artificial, tudo é algoritmo, tudo é tese, né, que vem como ferramenta, mas a grande pergunta, muitas vezes, que eu me fazia como dona de empresa, de ambulatório, que mapeava os colaboradores, os trabalhadores, o meu médico, ele não estava muitas vezes preparado, em absoluto, você sabe desse dado, né, PC? A gente trabalha muito nisso. O médico, ele não quer acessar ferramentas diferentes daquilo que ele conhece. E hoje o Paulo Crepaldi, ele está muito nessa pauta de educar esses médicos para trazer esse cara para entender que a inteligência artificial, um prontuário eletrônico, dados não só precisam ser imputados, mas precisam ser lidos, interpretados. E uma coisa que me encantou com a ferramenta da Mindly é que você pode desenhar um fluxo para a tua empresa, os indicadores da tua empresa. E é essa personalização, PC, que me faz acreditar que, como uma visão de saúde ocupacional, que é onde a gente muitas vezes no ambulatório mapeava com o trabalhador, que o problema não estava dentro da empresa necessariamente, estava numa questão psicossocial que ele tinha na casa dele, estava divorciando, estava com problema financeiro, estava com adoecimento de um ente querido, e a gente conseguia já como saúde ocupacional há muito tempo, colocar essa informação no prontuário. Mas a grande pergunta que eu tenho até hoje, a provocação que eu tenho não vamos enxugar gelo. O que o RH está fazendo com esse dado? O quão estratégico esse RH quer ser? Muitas vezes o RH não tem nem budget para investir nisso. Então, acho que assim, nós temos muita coisa para falar, porque era a dor que eu vivia como ambulatório. Sim. E como conexão com a empresa. Então, aproveitar que você está com o microfone, Paloma, para você. A Paloma tem uma coisa muito interessante quando você olha o histórico da vida da Paloma, tem duas linhas que não fazem sentido, que é a linha da idade dela com a experiência que ela tem, porque começou muito nova, elas andam completamente diferentes, né, Paloma? Porque viveu muito, né, nesse mundo com pouco tempo de vida, então essas linhas suas não se cruzam em nenhum momento. Mas eu queria que você me falasse, porque você conseguiu viver um momento na qual o burnout nem era considerado num CID, por exemplo, muito bom. Né? E nem era falado, onde a saúde mental era completamente um tabu. Exato. E você agora vive um novo momento, onde agora sim se fala de burnout, a saúde mental está muito mais discutida, esses tabus estão se quebrando, as pessoas estão aceitando mais. Eu queria que você me falasse um pouquinho desses dois momentos. O que era o momento que você vivia antes, o que está sendo esse momento e quais são as oportunidades que isso surge para quem talvez queira investir em longevidade. Depois eu quero escutar você, se é isso que você enxergou, tá, Guga? Porque assim, é a oportunidade de estar nesse mercado, não é? Então, começando com você, Paloma. Gente, primeiro que eu sou apaixonada mesmo por esse tema, então me interrompam se necessário, mas assim, e obrigada por essa coisa do cruzamento, né, eu brinco que eu tô cuidando aqui para manter a longevidade, quero viver pelo menos 100 anos, viu gente, mas assim, eu comecei muito cedo a jornada, e eu sou da velha guarda, cara, eu só era daquela que assim, tem que trabalhar 14 horas por dia, nós temos que vender, a gente tem que arrepiar, montar time de alta performance, e era esse nível. E ao longo do tempo, né, você vai se desenvolvendo como líder, então o autoconhecimento te ajuda nisso, a autorresponsabilidade também, e quando eu tive que enfrentar, não só como empresária, montar uma equipe onde não se falava de burnout, de cansaço, de estresse, era sempre assim, da porta para dentro você esquece seus problemas pessoais. Cara, quem me via falando em 2008 não é a mesma pessoa que fala hoje, porque eu acredito que nós somos seres humanos integral, a gente é a mesma pessoa em todos os lugares, e é exatamente essa é a magia da coisa, né? Porque você começou provocando a gente falando, nós vamos se relacionar. Eu acredito sobretudo nisso, mas eu acredito que dá para equilibrar. Dentro dos extremos que a gente vive, dá para equilibrar. E aí, PC, tecnicamente falando, eu venho deste universo onde as empresas eram alta performance com o presencial na veia, não existia home office, não existia nada disso, eu tinha laboratório, era clínica, 6h30
9h30 da manhã, minha faxineira e a equipe de frente tinha que estar lá, porque tinha uma fila já de trabalhador para ser atendido, o café tinha que estar pronto, porque a galera fazia hemograma, estava em glicemia, tem que estar lá. E eu olhava nas câmeras para ver se a galera chegou no horário mesmo e estava tudo rodando, louca. E aí o que acontece? Quando você começa a falar sobre saúde mental, todo mundo começou agora, NR1, norma regulamentadora 01, todo mundo falando de saúde mental. Cara, é um assunto que está hypado, mas a gente já tem isso nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, na NR17, onde a gente fala sobre ergonomia, desde sempre, desde pelo menos de 1994. Só que a grande questão é como isso é priorizado, como isso é trazido para as pautas e efetivamente implantado. Porque eu fiz muita palestra sobre saúde mental dentro de grandes empresas, e a gente fazia a Semana Interna da Prevenção do Acidente de Trabalho, CIPAT, convidava o povo bonito, o povo escritor de livro, e aí no dia seguinte esse trabalhador ele não encontrava nenhuma aplicabilidade, seja sobre metas, seja sobre performance, seja sobre uma escutativa, onde ele tem um ambiente seguro, né, para falar e dividir. Não tinha. Então, PC, a linha do tempo que eu quero traçar é o seguinte, existia e existe esse mundo de que eu não acredito que empresa é ONG mesmo, temos que trabalhar, temos que fazer acontecer, mas existem métodos e que te traz performance independente se é um presencial ou se é um híbrido, e as pessoas buscam qualidade de vida, e quem não se adequa às empresas estão perdendo talentos gigantescos, como eu perdi muito talento como dona de empresa. Então, acho que a gente está hoje, o Guga vai falar um pouquinho, trazendo ferramentas que permitem sejam tangíveis, acessíveis financeiramente para qualquer porte. Boa. É isso, Paulo. Então, respondendo até a sua provocação, a sua pergunta sobre onde que eu enxerguei a oportunidade, né? De fato, é justamente isso. As empresas, e o que eu acredito, de fato, é isso. As empresas que daqui para frente elas vão conseguir desempenhar uma melhor performance na sua jornada ali e seus objetivos, vão ser as empresas que vão ter esse pilar de olhar para a saúde emocional como prioridade. Saber medir e saber compreender que ali o ser humano, como a Paloma comentou, é um ser humano, é algo integral, né? Não adianta a gente acreditar mais que o colaborador que ele é um quando fecha a porta do escritório, o outro quando passa para dentro, tal, não existe isso, e tampouco as empresas ou os gestores não se importarem, não se preocuparem em conseguir tangibilizar esses dados, né? Então, a minha missão enquanto empresário, enquanto investidor dessa nova operação, é justamente isso, conseguir levar para as organizações, conseguir levar para as empresas instrumentos e ferramentas que tangibilizem e que tragam ali notoriedade ali clara, evidência clara, baseada em dados, do status de padrão emocional de seus colaboradores. E aí tem um rol ali digamos assim, de ferramental que a gente está trazendo para esse mercado e buscando fazer de maneira disruptiva, de maneira inovadora, para colocar isso à disposição do mercado. Quero ouvir de vocês dois, começando com você, Guga. Eu acho que vocês que estão rodando aqui a feira, não há uma stand, um painel que vocês não participem que não tenha a letrinha IA, ou não está sendo comunicado IA. E quando a gente fala de saúde mental, né, por mais que a tecnologia, e aqui eu estou falando, não sei o que vocês acham, mas por mais que a tecnologia de saúde esteja avançando a nível da gente estar discutindo inteligência artificial, para mim, ela se torna inútil, né, se não for projetada para uma mudança real de comportamento. E eu acho que é muito isso da saúde mental. Não adianta só a gente apontar, né, se a gente não tem uma mudança real do comportamento daquele colaborador, ou da empresa, ou do RH, para que o colaborador faça algo. E para mim, a inovação real em cima disso tudo não está no algoritmo, mas na verdade, para mim, a inovação real, ela está na interface que gera a adoção e a aderência daquele. Eu queria saber como é que vocês enxergam isso, a opinião de você, Guga, e a sua, Paulo. Pronto. Esse ponto é super importante, ele assim, é um pilar central, inclusive, dessa nossa caminhada, que é literalmente a transformação cultural das empresas. Essa pauta que a Paloma trouxe, né, do olhar
de alguns anos atrás para a forma como as relações corporativas estão acontecendo hoje, ela é fundamental. Então, não adianta mais ali um departamento de RH ou uma área de gestão e liderança de equipes não se comover e se importar com esse tipo de cenário, de contexto moderno, né? Hoje é necessário que as empresas, que as pessoas se habilitem e se disponibilizem para essa transformação. E aí sim, ferramentas como essas que nós já comentamos, que nós estamos investindo, vão de fato entregar resultado efetivo, vão de fato fazer sentido e gerar eficiência na operação das empresas. Mas eu acho que o grande gatilho ali é essa transformação cultural que as próprias pessoas e as organizações precisam incorporar, né, para que a coisa mude de nível. E assim, ó, em 2022 eu lancei uma startup, Safety AD, educação, e a gente fez uma feira internacional de segurança e proteção para o lançamento, e a gente colocou lá o RH. O conhecimento transforma o RH em estratégico, né? Por quê? Porque isso que você traz, o PC, que eu sempre gosto de dizer, não pode ser só tese nem palco, tem que ser implementado. Quando todo mundo tem um celular na mão, um smartwatch no pulso, tudo isso mede alguma coisa. E aí a minha ideia lá em 2022, quando eu vim para esse mundo de startup, foi trazer escala. Eu não queria mais ficar dentro só de clínicas onde eu tinha um patrimônio ativo. Uma clínica com 30 consultórios, a rede credenciada, mas ainda assim era muito pequeno para eu conseguir dar voz para transformar a mentalidade de quem precisava efetivamente desenhar a política, implementar e acompanhar. Só que a gente tem que fazer isso e nunca pode ser top-down, né? Isso tem que ser realmente de uma forma linear dentro das empresas. Porque eu dou acesso a conhecimento, eu dou ferramenta para o colaborador, eu implemento uma tecnologia, ele pede no iFood, mas ele não responde um questionário que o RH dá. E aí, quando eu falo que eu tenho que comprometer toda a cadeia dentro da empresa, eu vindo para essa linha de startups, eu quero promover conhecimento para que esse cara entenda da importância do mesmo que ele consome vídeos, a empresa também construir conteúdo que aborde esse colaborador o tempo inteiro, em todas as frentes, porque não adianta falar para uma pessoa como eu, que sou 40 a mais, para ficar o tempo inteiro na plataforma, que eu não vou ficar, eu gosto de ler livro físico ainda. E então a gente vai se adequando, e a empresa tem que estar preparada para comunicar naquele momento, para aquele tipo de trabalhador. A gente fala muito da geração Z agora, que é um desafio grandioso para todos nós que investimos, empreendemos e continuamos montando times de alta performance. A gente tem que entender como esse cara é impactado. E se a gente não tiver aberto como gestor, né, Guga, para colocar esse tipo de comunicação, não vai ser eficaz. Mas o colaborador não quer, o colaborador não gosta, é o que a gente ouve dos líderes e gestores. Não, você está comunicando errado. Sua empresa não está aderindo à ferramenta certa, no momento certo. Então, cara, é doloroso, porque a gente, enquanto empresário, empreendedor, também sofre. Mas você tem que escolher suas batalhas, tem que estar nesse jogo. Abordar em todos os canais, vamos dizer assim, né? Respondi? Respondeu, e eu fui buscar um dado aqui para vocês, que eu até anotei aqui, muito interessante. O GWI, que é o Global Wellness Index, ele coloca o seguinte, que esse mercado de wellness, onde a saúde mental está se inserindo agora, é um mercado de 6 trilhões de dólares. Tá? Um dos maiores mercados que existe. E quando você compara o número consumido per capita do ser humano, wellness versus saúde, o wellness já ultrapassou a saúde. Ou seja, hoje as pessoas gastam muito mais com wellness do que com saúde, né, com a medicina e com o remédio em si. Ou seja, é um mercado muito latente. Paloma, você agora no seu chapéu de investidora, o que te despertou na tese do Guga, colocando aqui, vocês aqui de frente aqui, um com o outro? O que te despertou? O que você enxergou na tese dele, tendo essa experiência que você tem de estar lá treinando as empresas e educando as empresas? PC, eu vou te trazer, eu estive na palestra do Yuval Harari,
essa semana, que foi aqui no Rio, e ele é um cara que escreveu um best-seller, escreveu Sapiens, um deles, uma das obras, e ele fala muito sobre esse desenvolvimento da humanidade, e uma coisa que a pauta principal era como eu deixo o ser humano no centro, num universo de transformação tecnológica e algoritmos, né, inteligência artificial. E isso ficou muito latente porque ratificou para mim, um cara tão relevante, ratificou que a gente vem ao longo desses 20 anos de trabalho entendendo que uma mente forte é o que nos faz realmente superar, transpor, criar, construir. E eu trabalho isso muito na minha vida. Eu tenho orgulho de dizer que mãe de 2, empresária, mulher, busca alta performance em esporte e tal, eu consigo jogar uma rotina com todo esse universo do empreendedorismo e a gente vai remando. Então, essa ratificação, PC, me trouxe a clareza de que a saúde mental é o único caminho. É o único caminho. Para a gente enfrentar qualquer crise. A gente teve a pandemia, o que a gente... quem conseguiu passar por ela? Quem estava blindado emocionalmente, espiritualmente, como você acreditar, para criar coisas novas. Eu, quando estava na linha de frente, a saúde ocupacional, veio um decreto que a gente tinha que fechar as portas. Eu simplesmente, naquele momento, peguei todo o meu time médico e disse, antes de vocês serem médicos do trabalho, vocês são médicos. Se não for aqui na minha empresa, vocês vão ter que ser chamado pelo CFM para atender pronto-socorro. O que vocês preferem? Eu mantive minha empresa aberta. 18 dias depois, nós tínhamos a regulamentação bonitinha de telemedicina. Pilotei todo mundo para telemedicina, médico que nunca nem quis atender um telefone de um RH, sobretudo de um paciente. Botamos todo mundo na linha de frente, porque eu estava blindada emocionalmente, estava grávida, tive que ficar afastada da operação, então eu trabalhava de casa. Cara, minha mente funcionou e deu certo, a gente passou sem perder cliente, claro, alguns fecharam, mas assim, todo mundo não usou a medicina como algo supérfluo, porque eu estava pronta para encarar uma crise. E assim, quando o Guga... eu conheci em Salvador, através de uns investimentos que a gente tem em Salvador, a gente se conectou num grupo de empresários, e quando ele me trouxe a tese, e eu falei, cara, como que você está estruturando isso Brasil, né? Porque Salvador, ele é muito forte mesmo. Falei, vamos levar essa estruturação para o Oeste, porque as coisas no Sudeste realmente têm uma voz muito maior, vamos levar para o Brasil todo. Então, acho que assim, considerando a minha crença sobre a mente forte, eu uso uma tecnologia de empresários que já estão nessa jornada há muito tempo, trazendo resolutividade para as empresas. É inegável que é oportuno, ainda que tenhamos muitas aqui dizendo sobre saúde mental, a gente se conecta. Eu não acredito em concorrência. Amanhã mesmo a gente tem uma pauta que uma pessoa me abordou daqui. A minha empresa faz o que a sua faz. Eu falei, então bora juntar, a gente pega os clientes, a gente vê onde isso é bom e a gente faz um negócio diferente. Então acho que é isso, né, Guga? Com certeza. Juntar gente boa nesse universo aí empresarial é fundamental. Isso aí é uma paixão, uma das paixões que eu tenho, inclusive, e foi isso uma das premissas que acabou me conectando muito com a Paloma também. Mas hoje eu trago muito à tona, né, essa visão de que falar sobre saúde mental dentro das empresas não significa colocar de escanteio ou colocar de lado performance, produtividade, alto desempenho. Pelo contrário, eu trago esse olhar e esse dever de casa que precisa ser assumido pelos líderes, pelos gestores, justamente como um fator atual e moderno de diferencial competitivo que as empresas vão acabar trazendo para o seu cotidiano. E aí tá um ponto, Guga, então, porque você trouxe uma coisa que me deu um insight aqui, não sei o que vocês acham, vivendo no mundo corporativo, mas eu enxergo uma polarização. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um corpo super aumentado, onde a gente está querendo performance, e a gente vê uma sociedade sedenta por performance, né? Então eu tomo Venvance para conseguir hiperfoco, tá da fila para ser o cara melhor no sexo possível, e uso GLP-1 para ter o corpo perfeito, né? Então a gente vê uma sociedade de um lado. E do outro lado a gente vê uma grande discussão sobre né, alma presente e mente serena. E para mim isso é uma polarização. Tem como ter as duas coisas juntas? Dá para falar? Ou seja, dá para eu convencer o mundo corporativo que dá para ter os dois? Cara, é justamente esse ponto. Essa polarização e essa dicotomia aí, ela
me impulsiona ainda mais em cima dessa pauta, porque há pouco tempo atrás, né, e vejo isso ainda até muito no cotidiano, falar sobre cuidado emocional é como se você estivesse sendo, digamos assim, levantando uma bandeira de fraqueza dentro da sua estrutura. Só que não tem nada a ver, na verdade. É estratégia inteligente. É você olhar para aquele ser humano que entrega ali uma capacidade de trabalho, de esforço, de energia, e que ele cumpre, ele é, vamos botar umas aspas aqui, mas a ferramenta para a sua organização conseguir chegar nos objetivos. Mas se você não estiver nutrindo essa ferramenta da melhor maneira possível e sabendo analisar essa ferramenta da melhor maneira possível, com certeza você vai ter grandes limitações ali para chegar no seu resultado. E aí joga por terra e derruba aquela iniciativa de pensamento que aí eu já considero antigo, de que não, a gente esfola a equipe, a gente tira essa conversa de vamos olhar para o ser humano, porque isso aí fragiliza, isso é mimimi, isso não funciona no ambiente de trabalho, isso traz ali, o líder perde autoridade, perde referência de pulso, e pelo contrário. Então, tudo que hoje eu estimulo, eu prego, eu fomento, inclusive nas minhas empresas e com as pessoas que eu me relaciono a nível empresarial, é que, cara, vamos ser inteligente o suficiente e fora da curva o suficiente para conseguir fazer e utilizar esse tipo de dado, esse tipo de análise de maneira estratégica e colocar isso como diferencial competitivo, porque, e aí eu falo também muito isso, não é a hora do carinha sentado na cadeira que significa produtividade para o meu negócio, e sim a qualidade da hora que ele entrega ali sentado na cadeira, e aí ele vai, de fato, poder entregar. Bom, Paloma, eu vou fazer uma pergunta aqui, vou jogar para você responder isso aqui, ó. Quer ver? Ó? Levanta a mão quem tem segurança psicológica suficiente para chegar hoje no teu ambiente de trabalho e falar assim, preciso de uma folga porque eu não tô legal na minha cabeça. Temos aqui, então, alguns cases, bem poucos. Tem esse problema. Eu acho que tem esse problema no mundo corporativo, né? O que as pessoas vão pensar, né? Vão pensar que isso é uma bobeira, né? Existe essa segurança psicológica, eu tenho essa dúvida, Paulo. O PC adora, né? Ele adora provocar, mas a verdade, aquilo que eu falei, ela é estrutural, né, gente? Assim, se a empresa, se você colaborador, tá numa organização, que resta claro ali, né, no manifesto, que ela preconiza outro tipo de cultura, raramente você vai ter políticas que te permitam isso. Agora, tem muita empresa que coloca no seu site toda nosso ESG, né? Eu tenho governança, eu tenho sustentabilidade, eu tenho toda uma política socioambiental, mas, na verdade, ela não cumpre dentro. Então, eu acho que esse é o maior desafio hoje nosso, que é trazer essa questão cultural, é trazer esse acesso. Eu acredito, PC, que a gente só consiga trazer essa pauta da longevidade, né? Você só fica dentro de uma empresa, retém um talento, se esse talento, ele realmente tem esse espaço seguro, mas eu acredito que é muito estrutural da liderança, do fundador, de como a empresa está se posicionando, e hoje a gente tem que, é um problema socioeconômico, se a gente for discutir aqui, a gente não sai dessa pauta, de você não, o cara precisa do trabalho. Ele precisa trabalhar, ele vai trabalhar. E aí dentro de casa você faz isso. Eu tenho uma escutativa, olha, eu não estou bem, eu não vou trabalhar hoje. Como que o RH mantém os seus KPIs, os seus indicadores, para ver se esse cara está performando ou não? Porque ele não mede o presenteísmo. O absenteísmo é fácil. A gente vem com atestado, a gente vem com CID, a gente vem com ausência, o cartão de ponto tá claro que ele não foi, tá certo. E o presenteísmo? Que essa era, se você procurar no YouTube, eu tenho alguns podcasts que a gente fala sobre isso. O que é esse presenteísmo? O que é felicidade no trabalho? Porque o cara tá lá, mas tá com a cabeça longe, e ele usa isso daqui o tempo todo para ficar no banheiro mais tempo do que ele deveria. Isso é transparência? Isso não é. Então a gente hoje, dentro das empresas, nas soluções que a gente tem implementado, nas consultorias que eu presto, é trazer esse RH para ser estratégico, para ter escutativa, para ter um canal de um one-on-one, um feedback, coisa do tipo que ele consiga expor, e que depois exista um comitê mínimo que discuta as políticas que eles querem trazer de sustentabilidade, de fato, desse
desse ser humano. Porque tudo que eu quero, gente, é assim, a longevidade. Eu olho pro profissional, PC, a gente fala assim, ó, pô, eu peguei um talento agora, treinei esse cara, custa pra caramba pra você captar esse trabalhador, manter ele, a hora que o cara tá redondo, ele sai. E aí você, como empresário, fala, meu Deus, eu gastei uma grana, além de gastar com a rescisão em si, né, que não é só a questão financeira, é o tempo que se perde. Pô, e aí você vira e fala, por que ele foi embora? Você não olha para dentro de casa, meu amigo, você não vai ter essa resposta nunca, vai estar sempre trocando de É isso. Tem um dado, inclusive, interessante da OMS que diz o seguinte, a cada dólar investido em práticas ou programas de saúde mental, de saúde emocional, as empresas retornam 4 dólares em produtividade e em retenção de colaboradores. Então, assim, é uma questão real e super digna, né, de qualquer empresário, qualquer líder, gestor inteligente trazer para a sua mesa de planejamento estratégico. Não dá mais para a gente ignorar e achar que é um viés superficial aí, sabe? E eu acho que, trazendo aqui um resumo, acho que quando você fala de qualidade e você, Paloma, traz o assunto presenteísmo, tão importante ou mais importante que o absenteísmo, a gente volta naqueles termos que a gente está ouvindo muito hoje, né? Que é a diferença entre o lifespan e health span. Não adianta nada a gente falar de tempo de vida, eu quero viver 100 anos, mas viver 100 anos sem saúde nenhuma, sem qualidade nenhuma. Do que adianta eu chegar com 100 anos se eu não tenho qualidade para ter uma liberdade para conseguir andar, né, até a esquina numa padaria, para levantar para ir para a sala assistir a TV, de que adianta isso? E aí eu acho que eu gosto muito da teoria do Peter Attia do Outlive, que quando você vai se consultar com ele, o que ele te pergunta além do seu exame tradicional, ele vai perguntar assim para você, como que você quer chegar nos últimos 10 anos da tua vida? Me diga, porque eu vou criar todo o meu protocolo de tratamento, meu plano de tratamento para você vai ser pra você chegar desse jeito nos últimos 10 anos da sua vida. Ah, eu quero chegar cognitivamente bem, brincando com os meus netos, viajando fisicamente, conseguindo caminhar. Tá bom, então o foco do meu plano de tratamento vai ser esse. Você chegar nos seus últimos 10 anos de vida, sim. Esse é o health span, né? E aí, pra gente encerrar, então eu vou jogar mais uma pergunta provocativa para vocês. Longevidade, utilizando tecnologia, é ainda um item de luxo? Então, o pai da tecnologia. Eu sou suspeito aí para falar, mas eu acho que a gente não pode brigar com o aspecto tecnológico, não defendo isso, não sou desse discurso, obviamente, mas acho que a gente tem que ser inteligente para usar, né, para poder consumir os artefatos, os artifícios tecnológicos a favor do nosso desempenho, a favor do desempenho e aí no contexto das organizações, dos colaboradores, enfim, mas assim, eu realmente acho que o mundo avança numa velocidade muito, muito rápida, como nós estávamos falando. Todos os stands aqui praticamente falam sobre IA, falam sobre ferramentas tecnológicas, não dá para a gente desassociar mais uma coisa da outra, então acredito fortemente que a sustentabilidade das operações, a sustentabilidade dos padrões de bem-estar das pessoas podem estar sim realmente muito bem associados a inovações tecnológicas, a apetrechos aí disruptivos de high-tech, enfim. Em questão de custo. Eu acho que a tendência também é que as coisas o termo não seria se popularizar, mas assim, se tornem acessíveis para todos, né? Isso, inclusive, é um intuito meu, de fato, poder levar tecnologia a todos os cantos possíveis, fazer com que as próprias ferramentas que nas nossas empresas nós utilizamos sejam consumidas por públicos mais variados, então faz parte da minha missão, inclusive. Eu sempre fico pensando em como responder isso, PC, porque se você me pergunta, na bolha que a gente vive hoje, eu, você e essa galera que está aqui, eu diria para você, não é de luxo, é acessível, a gente consegue trazer, implementar e customizar no maior polo possível de empresas que a gente vive, mas
uma das minhas inquietudes, né, o Brasil são vários países aqui dentro, é muito grande. E as minhas inquietudes como eu dou acesso às populações extremas, tá? Então, como saúde ocupacional, por exemplo, eu atendia grandes multinacionais que eu não conseguia atendimento médico em lugares que essas empresas tinham filiais. Então, a minha gestão era em São Paulo, todos os grandes centros eu tinha acesso a clínicas decentes e dentro do protocolo que uma empresa francesa me pedia, uma empresa espanhola ou uma empresa japonesa, mas a hora que eu chegava em algumas cidades e até capitais mesmo, eu não tinha nem médico que queria fazer ocupacional com dignidade, eu não tinha, enfim, laboratório e etc., além de transporte das pessoas chegarem até determinados lugares. Então, quando eu olho para o Brasil e para uma macroeconomia, quando a gente olha para a China e outros lugares que, apesar de super tecnológico, a gente sabe das desigualdades, eu tenho realmente dúvidas sobre o quão acessível isso vai se tornar de forma rápida. Eu acredito que a gente vem falando sobre isso, o quanto a internet está se popularizando nas estradas, né, para que a gente consiga dar mais acesso a tecnologias, mas eu acredito que no grande polo ali, onde a gente está vivendo, sim, é acessível, dá para fazer muito. Eu digo que só o Sudeste implementando minimamente com consciência o que nós já temos hoje é acessível, não é de luxo, é possível pagar por isso. Está mais sobre o querer do que necessariamente o acesso. E essa é a minha intenção, que gerar consciência e dizer, empresários, é possível implementar. Existem tecnologias das mais diversas, você não precisa estar direto com a AWS da vida, blá, blá, blá. Não, a gente tem outras ferramentas que acontecem. E você, assim, o feito é melhor do que o perfeito nessas condições, sim. Comecem, mensurem, analisem. Hoje você tem conteúdo de graça na internet, educacional, todo mundo pode ter um conselho, né? Que é meu board. Todo mundo pode ter um conselho. Cara, acessa. ChatGPT. Todo mundo tem acesso nesse grande centro. Boa. A gente tem 4 minutinhos. Perguntas, vocês estão aqui com founders e investidor nessa área. Alguém tem alguma perguntinha? Quer levantar a mão, fazer alguma pergunta, curiosidades? Vamos lá? No caso, nós falamos muito de empresa, eu vejo que o problema também está no indivíduo, porque essa pressão sobre performance vem do mundo externo, né? Como catequizar, não sei se é a palavra, o indivíduo também, porque a empresa tem que apoiar, mas se o indivíduo também está na onda e esse hype, a gente pode procurar questões de saúde, mas também pode entrar naquele nível de alta performance que às vezes tem em alguns grupos de internet. Como então trazer isso para a empresa? Trazer a pessoa, não deixar a pessoa cair nesse vício. Qual o seu nome? Rogério, prazer, obrigada, viu, pela contribuição. Como eu volto a dizer, assim, a empresa, quando ela quer montar uma nova cultura lá dentro de comunicação, de engajamento com o colaborador, começa de fato com os canais da escutativa, tá? E o colaborador, eu implantei muito isso em algumas empresas, onde a gente era parte do comitê estratégico do RH, da liderança, para ajudar a criar canais, porque começava no ambulatório, tá? O cara, ele sabe que existe um sigilo médico entre o paciente e o médico, então ele dizia, doutor, eu estou de saco cheio do meu gestor, a minha meta é muito agressiva, sobretudo na rede instituições financeiras, eu atendia muito rede de bancos, né? Ah lá, falou, espero que você não tenha sido um índice de afastamento do burnout, a CDF é o que mais, hoje é o segundo maior caso de afastamento da Previdência, então a gente atendia muito banco, então a gente ia dentro dessa política, abrindo um canal, um diálogo que começava sempre no sigilo mesmo. Então, era feedbacks que a gente ganhava de forma sem saber o nome, e isso era até um problema, porque tem colaborador que você, só de saber como ele escreveu, você já sabia quem era, e aí eu tinha gestores enlouquecidos dizendo que absurdo, aquele feedback que eu recebi foi do fulano, porque já tem um problema estrutural, organizacional. Então, a gente descrevia bem o organograma da empresa, depois a gente ia para descrições dos entregáveis, né, o job description mesmo de cada função, depois a gente ia ali para a liderança, trabalhando consciência, gerava esses canais. Hoje você tem uma Mindly e consegue mensurar isso até pela a forma com que o cara expôs a ideia dele ali, já vem uma temperatura do nível de estresse do cara ou não. Então, mudou muito esse formato que eu há 18 anos atrás implementava, mas só é um caminho de engajar, dando acesso e trabalhando, demonstrando. Isso não só como alguém que implantava consultoria, mas como dona de empresa também. Eu tive que transacionar do meu ambiente de
alta performance e trabalhe 20 horas por dia, para uma pessoa que tinha escutativa. E acho que eu tive muito êxito, porque eu deixei uma empresa com uma equipe muito leal, sabe? Isso é muito legal, assim, liderança bem engajada. Eu ia reforçar exatamente esse ponto. Eu acho que um dos caminhos aí super eficientes aí nessa dúvida que você trouxe é justamente a escutar de verdade, né? E acrescentaria que a devolutiva da escuta, né? Então, e a devolutiva não só conversacional ali, né? É o day after da coisa, é escutar de verdade, entender de verdade e devolver para aquela equipe, para aquele grupo de colaboradores, a real sensação de que o ativo ali entregue, da informação, da escuta e tal, está sendo trabalhado, está sendo modificado, está sendo transformado, e aí isso reflete com certeza naquele ponto inicial que nós falamos, que é a transformação cultural das empresas, em ter o cuidado na saúde mental do colaborador, cuidado original ali e de verdade com o padrão emocional das pessoas. Então, acho que é esse... Vou trazer uma contribuição aqui, né, assim, como eu vivi muitos afastamentos com a Previdência Social, gente, eu tenho também escritório de advocacia, onde a gente tocava toda a parte de gestão do afastado, e a gente hoje tem 37 milhões de idosos, né, 65 mais no Brasil, e a gente vai dobrar esse número até 2050. Então, quando a gente fala hoje em longevidade, aliás, quando a gente fala em alta performance, a gente está sempre olhando para o cara até 40, que tem coluna para fazer o que precisa fazer, que tem disponibilidade emocional e etc. Só que a gente precisa, como empresa, olhar para esses 60 mais, né, vamos dizer assim, porque eu não estou falando só do idoso, mas o cara que tem dos 50 mais, que ele ainda tem uma capacidade produtiva incrível, porque ele está se cuidando, tem tecnologia para isso, tem acesso à saúde, etc. Ele é produtivo e as empresas acabam tirando esse cara do radar. Só que daqui, em 2050, a gente vai ter a cada um aposentado, eu tenho 2 trabalhadores. Como que a Previdência sustenta esse passivo, essa despesa em curto tempo? A gente está falando de mais 20 anos pela frente. Então, são as provocações que eu trago para dentro da minha vida, dos meus negócios, de olhar assim, como eu contribuo para que esse 60 mais continue produtivo. Minha mãe tem 83 anos, continua trabalhando, e é incrível ver a saúde que ela tem, no modelo de vida que ela escolheu ter, e é isso que eu desejo, que as pessoas tenham essa qualidade para ter uma longevidade, e isso só é possível se ela escolhe essas batalhas ao longo desse período, dos seus 40 mais, com sabedoria, para conseguir chegar aí com essa qualidade. Então, para encerrar, começar com você, Guga, deixa os seus arrobas e Ws, queria te agradecer pela participação, quem quiser conhecer mais da empresa, quem quiser se conectar, perfeito. E depois você também, Paloma. Paulo, muito obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, aprendendo, inclusive, muito aí com vocês aqui também. Eu tenho um conteúdo que fica disponível no meu Instagram, que é @gugapassos. Lá tem uma landing page que traz alguns conteúdos, algumas ferramentas sobre gestão de saúde emocional. Inclusive, tem nós estamos lançando essa semana uma ferramenta que é um raio-x emocional da corporação. Então as empresas podem acessar lá e emitir esse raio-x interno nas corporações, que inclusive vai entregar ali já resultados associados a os parâmetros solicitados pela nova NR1 e tudo mais. É uma coisa bem bacana, e de lá as empresas acabam sendo direcionadas para a nossa certificação em saúde mental corporativa, que é a Happy Workplace, tá? Então, agradeço demais aí a oportunidade, estamos juntos, o que precisar, contem comigo também. Legal, né? Então, mais uma vez, obrigada, viu, PC, obrigado, Renato, a todos que estão aqui prestigiando. Eu não tenho uma rede social que eu entregue um conteúdo estruturado, gente, porque, como o PC fala, eu invisto em algumas iniciativas, sempre em saúde, então eu trafego ali, acabei de lançar um livro chamado Lucro, vou fazer aqui a divulgação. Lucro é um livro que fala sobre histórias inspiradoras aí de empreendedoras no mercado. Onde que o pessoal acha? Tá na Amazon? Tá saindo na Amazon amanhã, então, mas no meu LinkedIn, Paloma Hirakawa, não é um sobrenome simples, mas está aqui, Paloma Hirakawa, eu tenho lá o compromisso de dividir conteúdos da saúde, das frentes que eu invisto, e agora a minha bandeira principal é a Vihara Pharma, longevidade para a saúde da mulher,
climatério, menopausa. Eu quero dar voz para essas mulheres, para que a gente tenha um ambiente seguro para dividir sobre as nossas vulnerabilidades. Muito bem, salva de palmas, gente. Vamos fazer a nossa foto. Obrigado. Obrigada, imagina.